do canal Estudos Espíritas por Angélica e Ricardo. Mais uma vez juntos, e que tudo esteja bem com vocês, em suas casas, nos seus lares, com saúde. E sempre fechando os nossos olhos, vamos elevar os nossos olhos do Espírito aos céus e orarmos em conjunto. Senhor Jesus, Mestre amigo de todas as horas, nós te pedimos que nos abençoe e nos proteja em todos os momentos das nossas vidas, em especial nesse momento em que nos preparamos para o estudo do Teu Evangelho. Agradecemos, Mestre, por tudo que tem nos proporcionado, por nos envolver em Teu amor, em Tua luz, proporcionando-nos dias mais leves, suaves e serenos. E assim, Senhor, com Tua permissão e com a presença dos benfeitores espirituais que conduzem este trabalho, damos início às nossas reflexões e nada melhor do que orarmos juntos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus e santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus. Estamos no capítulo 23, que tem hoje o estudo do tema Deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Jesus, no Evangelho de Mateus, nos diz: segue-me e deixa aos mortos o cuidado de enterrar aos seus mortos. E disse a outro: o convite de Jesus é endereçado a todas as criaturas, nós também o receberemos. E recebemos todos os dias, e de vários modos, mais ou menos ostensivamente. Ninguém pode se desculpar alegando que não foi ou não está sendo chamado. Muitas vezes andamos tão absorvidos por outros interesses que deixamos de registrar o chamamento do Divino Mestre. Ele nos diz: segue-me, no imperativo. É uma ordem da parte de quem pode fazê-lo. E ele assim procede porque se trata do melhor para cada um de nós. Segui-lo ou não vai depender da disposição de cada um de nós. Mas ele respondeu, diz o Evangelho. Ao invés de seguir, ele respondeu. Há momentos em que a palavra é muito oportuna, mas existem ocasiões em que só a ação se justifica e preenche as exigências. O nosso grande mal tem sido com frequência este, o de falar quando é preciso agir. Senhor, diz o Evangelho, esse vocativo denota respeito, demonstra que o convidado sabia de quem se tratava. Se não sabemos quem nos chama, não podemos nem devemos aceitar o convite. Agir de outra maneira atestaria a falta de discernimento nosso. No caso, ele aceita, mas condiciona, adia. Deixa primeiro. Quando se trata da prática do Evangelho, não cabe adiantamentos. Tudo que é verdadeiro, bom e útil, portanto, construtivo, pode ser feito simultaneamente. A maior parte dos problemas dos quais, em geral, mais tarde nos lamentamos, decorre da pretensão, tendo em vista de que o Mestre só nos chama para o que representa um bem para nós. Que eu vá enterrar o meu pai. Inicialmente, é imperioso considerar que ninguém enterra o seu pai ou a sua mãe, mas sim os restos mortais deste ou daquele. Dar sepultura aos corpos é uma iniciativa louvável, inspirada pela caridade. Ele poderia estar providenciando o sepultamento e, não obstante, perfeitamente sintonizado com o programa do Mestre Senhor. O Pai simboliza também na lei de ação e reação, ou de causa e efeito, a causa, a razão e o motivo. Nós somos as consequências de nós mesmos. Somos pais, causa, e filhos, efeito de nós mesmos. Esta é a realidade. Mas Jesus lhe observou: deixai aos mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus, no Evangelho de Lucas. Novamente o Evangelho, aspas, mas Jesus lhe observou. Analisamos o que Jesus lhe disse, porque também está nos dirigindo igual ponderação. Deixai aos mortos. Percebemos que o Mestre não se referia aos defuntos, porém a vivos, a criaturas materialistas, voltadas unicamente para as questões do terra a terra, imediatas. Enterrar os mortos. Cada um se interessa por determinadas coisas. Ora, se a pessoa ainda não se despertou para o que é espiritual, não resta alternativa senão deixá-la. É um dever o respeito ao livre-arbítrio do nosso semelhante, até que ele evolua, amadureça e outros valores possam surgir para o seu entendimento. Somente nos cabe esperar
mesmo porque será o trato com os mortos, as ilusões e as mentiras que o farão de decepção em decepção irmos cair nos braços da verdade. Aspas novamente para o Evangelho, porém tu vai. Feita a observação esclarecedora, Jesus volta a insistir que o homem aceitasse o convite e fosse e se movimentasse, já que não se concebe cristianismo sem uma ação, sem trabalho disciplinado para o bem geral e para a autorrenovação. Novamente o Evangelho e anuncia pela palavra e pela ação, muito mais pela ação, porque se a palavra é ouvida, o bom exemplo arrasta. Jesus, passando pela terra, marcou o mundo de tal maneira com sua conduta que nosso tempo se conta antes de Cristo e depois de Cristo. Aspas, o reino de Deus está no íntimo de cada um, é um estado de alma da pessoa em paz com Deus, com as criaturas e com o mundo e consigo mesmo. Nos fala Emmanuel no livro Fonte Viva. Jesus não recomendou ao aprendiz que deixasse aos cadáveres o cuidado de enterrar os cadáveres, e sim conferisse aos mortos o cuidado de enterrar os mortos. Na verdade, há uma grande diferença. O cadáver é carne sem vida, enquanto que um morto é alguém que se ausenta da vida. Há muita gente que perambula nas sombras da morte sem morrer. Sai cada dia de ti mesmo e busca sentir a dor do vizinho, a necessidade do próximo, as angústias do teu irmão e ajuda o quanto possas. Em qualquer parte do universo, somos usufrutuários do esforço e do sacrifício de milhões de existências. Cedamos algo de nós mesmos em favor dos outros, pelo muito que os outros fazem por nós. Recordemos desse modo o ensinamento do Cristo. Se encontrardes algum cadáver, dá-lhe a bênção da sepultura na relação das tuas obras de caridade. Mas, em se tratando de jornada espiritual, deixa sempre aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Nos fala Emmanuel no Fonte Viva. A vida espiritual é realmente verdadeira, a verdadeira vida, a vida normal do espírita. Sua existência terrena é transitória e passageira, é uma espécie de morte se comparada ao esplendor e à atividade da vida espiritual. Vamos então fazer uma reflexão para o melhor entendimento do tema. O corpo. O corpo é uma vestimenta grosseira que envolve temporariamente o espírito, verdadeira cadeia que o prende à gleba terrena e da qual ele se sente feliz em libertar-se. O respeito que temos pelos mortos não se refere à matéria, mas através da lembrança ao espírito ausente. É semelhante ao que temos pelos objetos que lhe pertenceram, que ele tocou em vida, que guardamos como relíquias. Era isso que aquele homem não podia compreender por si mesmo, e Jesus lhe ensinou dizendo novamente, aspas, não vos inquieteis com o corpo, mas pensai antes no espírito, e de pregar o reino dos céus, e de dizer aos homens que a sua pátria não se concentra na terra, mas no céu, porque somente lá é que se vive a verdadeira vida. Palavras de Jesus. Então, o que Jesus quis dizer e aproveitou a oportunidade é que pessoas que fazem questão das aparências, das grandezas materiais e formalidades estão mortas para a verdadeira vida, que é a espiritual. Ele quis dizer que o corpo não precisa de recompensas nem de homenagens. Túmulos pomposos, caixões de luxo, só servem para alimentar o orgulho da família. Aspas. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Então, deixe que os mortos, aqueles que ignoram a verdade, enterrem os seus mortos, os corpos físicos, e façam o que acharem importante. Mas você vá e anuncie o reino de Deus. Quer dizer, fale sobre a renovação, a verdade sobre a vida e a morte, que eram os novos ensinamentos dentro desse contexto de renovação, significando deixar o mundo material entregue a si mesmo. O mundo que se encontra morto para as referências espirituais e celestiais, pois que dar cuidado a este mundo é descuidar do mundo real e espiritual, cujo chamado é frequente, urgente e que necessita da nossa dedicação. Jesus não disse para ele abandonar o corpo do Pai e segui-lo, o que seria uma falta de caridade, mas disse para ele entender e passar adiante todo o ritual e cerimonial que se fazia era então uma coisa inútil, que o reino de Deus se conquista através da prática dos ensinamentos que ele, Jesus, trazia. Se analisarmos bem, vamos ver que nós ainda continuamos mortos, ou pelo menos adormecidos. Em muitas ocasiões, damos mais valor àquilo que é material, como a aparência, o conforto, a posição social e tantas outras coisas.
quantas vezes passamos os valores e necessidades individuais para um segundo plano? Você já pensou nisso? Fazemos isso até dentro da religião, acreditem. À primeira vista, parece-nos uma atitude cruel da parte de Jesus solicitar a alguém que o seguisse, ainda que estivesse que deixar para trás o sepultamento do corpo do seu Pai. Jesus aproveitava todas as circunstâncias e situações para expressar os seus ensinos, algumas vezes com palavras fortes como essas, para que elas não fossem esquecidas, uma vez que ele nada escrevia. Analisadas as palavras e novamente a frase do dia, deixai que os mortos enterrem seus mortos, Jesus uma vez mais ressaltou a importância da vida espiritual que antecede a essa e que continua após a morte, dos seus valores para o Espírito eterno que vem à Terra para desenvolver-se, para completar-se, visto que ainda é uma obra inacabada. Se pensarmos bem no ato de enterrar um morto, sabemos que apenas o corpo sem vida está sendo ali enterrado. A alma, o ser espiritual que o habitava, não mais está ali, tendo sido expulso do corpo quando perdeu sua vitalidade orgânica. O que se enterra é apenas então um corpo sem vida, que merece consideração e respeito como um instrumento do Espírito. Cumprida a sua tarefa, decompõe-se nos seus elementos constitutivos, que irão formar outros corpos, isso é verdade. E o amor que se dedica a alguém não é ao corpo, mas ao ser inteligente que vive nele, expressando-se, manifestando-se e agindo através dele. Assim, compreendendo, percebe-se melhor que esse ensino do Mestre que quis chamar a atenção para as coisas espirituais e para a vida futura, que é a nossa verdadeira vida. Também nesse texto evangélico vemos Jesus impedindo um costume sagrado que é o dos familiares enterrarem os seus mortos, como condição para aceitar alguém como seu discípulo, o que não condiz com a sua doutrina de respeito e de amor ao próximo. A existência terrestre é transitória e passageira, em que o corpo constitui apenas uma vestimenta grosseira, limitando as nossas expressões espirituais, expressando apenas as que se relacionem com suas necessidades do momento atual. O respeito que se sente pelos mortos é sempre endereçado à pessoa que aqui viveu, continuando a viver em outros planos, refazendo-se em novas experiências, num aprendizado constante, evoluindo sempre em inteligência e moralidade. Na Terra, se vive tantas vezes quantas forem necessárias, mas não será nela, no mundo material, que o espírito viverá quando o desenvolvimento alcançado lhe permitir viver em planos mais elevados, até poder viver a plenitude da vida espiritual, sem necessidade de viver em mundos materiais, a não ser em missões especiais. O que Jesus disse àquele homem foi que não vos inquieteis com o corpo, mas pensai antes no espírito, e de pregar o reino de Deus, e de dizer aos homens que a sua pátria não se encontra na terra, mas no céu. No filme Nosso Lar, há uma frase significativa. Qual é? Quantos anos são necessários para recuperar um instante? Daí refletimos e perguntamos, quantas oportunidades perdemos porque congelados nos nossos pontos de vista, nas nossas vaidades, nas nossas visões de mundo material, das quais não abrimos mão para olhar a realidade que nos cerca? Pensem. Outra e mais impactante instrução que aprendemos aqui neste texto é o fato de que Jesus deixara implícito nas entrelinhas dessa história que a vida verdadeira só tem aquele que aceita o seu convite e quem o rejeita prefere ficar morto, isto é, bastante contundente e inquestionável. Todos na terra estão mortos espiritualmente até que respondam ao convite de Jesus. Isso está em Jó. Nos aconselha a veneranda Joana de Ângeles, aspas, que responderias a Jesus nesse momento? Deixa-se dos problemas que te aturdem e relaciona-se, ignorando ou tentando desconhecer que estás na terra para aprender, resgatar e educar-te. Olha ao teu redor e compreenderás o quanto é urgente que te decidas pelo melhor e duradouro para ti como ser imortal que tu és. Postergando a decisão quando estão a tomar provavelmente as circunstâncias, já não serão então as mesmas, e a tua situação estará diferente e talvez até mesmo complicada. Então o momento é este. Deixa-te permear pela presença dele e feliz segue-o. Com tal atitude os teus problemas mudarão de aparência e perderão significado afligente e contribuirão para a tua felicidade. Renascerás dos escombros e voarás no rumo da grande luz, superando a noite que te aturde. Jesus e a atualidade, Joana de Ângeles. Mas cabe aqui novamente a nossa reflexão. Que mal há em enterrar seu próprio pai?
Jesus simplesmente estava dizendo que se ficarmos desse lado, perderemos tempo e não conseguiremos terminar num tempo hábil que está proposto para nós, pois nos voltamos a correr atrás das coisas naturais e materiais, mesmo que essas sejam lícitas e que façam parte da nossa cultura. Precisamos entender que se ficarmos deste lado, perderemos então muito tempo. A chave para entender esse episódio pode estar no significado da expressão enterrar os pais. Para aquele povo da época, cuidar dos pais até a morte e enterrá-los era um imperativo, como que um dever que deveria ser levado a termo a todo custo. Isso está em Deuteronômios, no capítulo 5. Isso significa que esse homem não pediu para Jesus deixá-lo voltar a enterrar o pai que já tinha falecido, mas na verdade estava solicitando permissão para esperar mais alguns inúmeros anos, para só então e depois atrás e ir da sua vocação junto ao Mestre. Em outras palavras, foi um pedido de adiamento do chamado de Deus, a fim de resolver as coisas primeiro, sendo Deus capaz de resolver todas as nossas necessidades. A resposta de Jesus quer ser clara ao afirmar que a vida verdadeira está em quem segue o caminho do Evangelho. É Jesus quem venceu toda a morte e é Ele quem pode dar vida em plenitude, uma vida feliz, completa e realizada. Adiar isso seria como que preferir estar morto espiritualmente, ou seja, estar apegado ao que é apenas mortal, como já se estivéssemos mortos, e ironicamente enterrando outros mortos. Há pelo menos 3 explicações para esse texto e vamos ver. A primeira, o homem que queria primeiro sepultar o pai para depois seguir a Jesus pediu um tempo porque o pai dele ainda estava vivo. Se estivesse morto, ele, o filho, não estaria ali diante de Jesus. Segunda, há estudiosos que entendem que o pai daquele homem estava morto mesmo e Jesus exigiu que ele deixasse o enterro e o seguisse. E a terceira, há os que falam que Jesus exigiu daquele homem o ato heróico de colocar o amor a Cristo acima do amor aos pais e à família. Eu me identifico com a primeira versão. Jesus pediu que o jovem o seguisse imediatamente e não esperasse o pai morrer. Não faltaria quem sepultasse seu pai no momento apropriado. O que é bonito nesse texto é o chamado do Cristo de um lado e a resposta ao chamado que o Cristo pediu que fosse pronta, imediata e sem inventar desculpas. Enfim, vale lembrar que o amor a Cristo deve iluminar todos os demais amores da nossa vida. Disse-nos Jesus, vou seguir a Deus, mas primeiro preciso aproveitar a vida. E é um dito bem comum, bastante usado no dia a dia. Quando damos desculpas para não seguirmos o Mestre, de fato estamos aceitando a nossa condição de defuntos ambulantes, nos deixando enganar por promessas vazias de estabilidade, numa realidade instável, sendo ludibriados pela ilusão da prosperidade em uma terra onde a felicidade é temporária e fugaz. O que Jesus tem a nos oferecer é muito melhor que empregos, família, dinheiro e até mesmo cura para doenças físicas, porque todas essas coisas, e inclusive nós mesmos, somos passageiros nesse mundo. Creiam, trocar o reino de Deus por essas coisas é um fato, de fato, ser um morto-vivo. Por isso aceite o convite de Jesus e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Não sejamos dos que perdem tempo, mas dos que avançam, mesmo que para isso seja necessário deixar algumas coisas para trás. Vamos então à nossa reflexão final. Pensem, de que lado você está? Dos que estão remindo o tempo ou dos que estão perdendo tempo? Vamos refletir. Se ainda temos necessidade de homenagear nossos mortos da forma tradicional, não há problemas, mas vamos procurar mesclar as coisas. Se já não pensamos assim, mas se nossos mortos e outros ainda encarnados necessitam desse tipo de homenagem, vamos respeitá-los, mas sempre procurando mostrar a eles pelas nossas ações que a vida material é passageira e que os bens do Espírito é que são eternos e que devem ser cultivados. Reflita. Agora, vamos fechar novamente os nossos olhos e orar. Querido Pai, Mestre Jesus, somos imensamente agradecidos pela oportunidade de estudarmos o Evangelho, podendo desfrutar também dos avançados e da tecnologia que nos oferece e permite de forma que a divulgação da doutrina nos permitirá que todos possamos viver num planeta melhor. Pedimos que seja encaminhada uma harmonização aos locais de dor e sofrimento, aos albergues, aos asilos, às creches e aos hospitais,
que harmonize a nossa casa espírita e demais segmentos religiosos, harmonize os dirigentes dos países para que possam tomar boas decisões e que essa harmonização chegue aos profissionais da saúde que vêm se esforçando nesta pandemia e se harmonize também a humanidade que passa pela turbulência do momento e, em particular, pedimos uma harmonização para onde ela se fizer necessária. Fique, portanto, conosco, agora e sempre. Obrigado a você que nos assistiu e nos assiste. Nosso carinho e nossa gratidão. Se você gostou, inscreva-se no nosso canal, clique no sininho, divulgue aos seus amigos e comente, por favor, faça comentários e dê um positivo na mãozinha. Muita paz e até a próxima semana, sempre às quartas-feiras pela manhã, graças a Deus. Muito obrigado.